Galera, a Lei 14.592 de 2023 estabeleceu aquilo que já estava previsto, né? A exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS nas operações de entrada. E eu quero te mostrar como que o Power BI pode te ajudar a entender o impacto disso na sua operação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, galera, aqui eu já tenho importado a minha operação aqui de junho de 2023, que é quando começou aí de fato, né, essa alteração que seria a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS nas entradas. Então eu tenho aqui, ó, as minhas notas do mês 6 de 2023. Então, ó, se eu vier aqui, ó, na minha exibição de dados, eu tenho justamente as minhas notas fiscais, onde eu tenho aqui o número da nota, a data de escrituração, o CFAP. Aqui, pessoal, eu já tenho só os CFAPs geradores de crédito, tá? Eu já tirei daqui outros CFAPs que não fariam parte desse cálculo. Tem aqui o produto, a unidade de federação, a espécie do documento, valor contábil, base do ICMS, valor do ICMS, base de PIS e COFINS, valores de PIS e COFINS. Só que esses valores de PIS e COFINS aqui ainda não estão corrigidos, tá? Ainda são os valores com base na base cheia, né? Considerando ainda o ICMS. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Né? Eu tenho que achar a base de cálculo corrigida de PIS e COFINS, né? Que seria a base de cálculo, né, atual, né, menos os valores referentes ao ICMS, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Vou vir aqui, pessoal, eu posso criar uma coluna, por exemplo, com esse cálculo corrigido. Eu posso vir aqui, ó, em ferramentas da tabela, nova coluna e criar uma coluna com esse cálculo corrigido. Então, eu posso vir aqui, ó, base de cálculo, PIS, COFINS, corrigida, que vai ser igual a basicamente o quê? A base de cálculo de PIS e COFINS atual menos o valor do ICMS. Então, ó, base de cálculo, chama aqui a coluna, base de cálculo PIS e COFINS, menos o ICMS. Beleza? O valor do ICMS. Então, essa seria a minha base de cálculo corrigida. Ele vai criar aqui a coluna para mim, tá? Show de bola, isso vai funcionar, mas dependendo da quantidade de notas que eu tenha, a quantidade de volume, por exemplo, eu sou um mercado, eu emito muita nota, fazer esse cálculo via coluna calculada não é a melhor forma, e ele me deixa mais lento o teu processo, mais lento o teu projeto. Tá? Então, a melhor maneira de fazer esse cálculo é através de medidas, que a medida ela não ocupa o espaço na memória e não vai afetar o meu projeto de nenhuma, o desempenho, né, do meu projeto de nenhuma forma. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou excluir essa coluna aqui, tá? Vou excluir a coluna, excluir ela aqui, e a gente vai fazer esse cálculo. Vou manter por enquanto, tá? Como o nosso modelo é pequenininho, eu vou manter aqui, tá? Então, eu tenho aqui já a base de cálculo PIS e COFINS corrigida. Eu posso criar também novas colunas para calcular o valor de PIS e COFINS corrigido. Né? Então, vou vir aqui em nova coluna. Vou colocar aqui, ó, PIS corrigido. PIS corrigido. Vou colocar o corrigido minúsculo. Corrigido. E vai ser igual quem? Vai ser igual a minha base corrigida vezes, considerando aí que a minha empresa é do lucro real, né? Porque a aplicação referente a essa exclusão do CMS nas entradas é só para as empresas de lucro real. Vou colocar aqui, ó, PIS corrigido vai ser igual a base de cálculo corrigida, base de cálculo PIS/COFINS corrigida, vezes 0,165, beleza? Que é a alíquota do PIS, que é 1,65, tá? Por cento. Fiz isso, ele vai achar aqui, ó, o valor do PIS corrigido. Beleza? Deixa eu ver se está certinho aqui. Não, tem alguma coisa errada aqui, né? É que ele pegou 3,29, 0, base de cálculo corrigida, vezes 0,0165, né? Faltou um zero aqui, que é 1,65 e não 16,5, né? Ela vai calcular certinho. Beleza. Agora ele trouxe certinho o valor do PIS. O que a gente vai fazer agora? Vai criar uma nova coluna com o valor da COFINS corrigida. Então, ó, nova coluna. COFINS corrigida.
que é igual a base de cálculo corrigida vezes 0,76, né? Que é 0,76. É isso? É 7,65. 7,6, é isso, né? Então, eu tenho aqui o valor da COFINS corrigido também. Beleza? Então, tem aqui, ó, base de cálculo corrigida, FIS corrigido e COFINS corrigido. Mas, como eu falei para vocês, fazer isso via coluna calculada não é a melhor maneira, principalmente quando eu tenho uma base de dados grande. Aqui não vai ter tanto efeito porque a minha base é pequenininha, eu tenho poucas notas aqui. Mas, para quem tem uma operação grande, a melhor forma de fazer isso é através de medidas. Então, a gente vai criar medidas onde faça justamente esses mesmos cálculos aqui. Só que antes disso, ó, deixa eu voltar lá para o nosso modelo. Vou vir aqui nessa página 2. Eu já vou criar aqui uma matriz, pode ser. Criar aqui uma matriz. Eu já vou deixar esses valores aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Na minha matriz, eu vou arrastar aqui as notas para linhas. Beleza? Aqui, bastante nota. Vou dar uma aumentada nisso aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho. Aumentar aqui os valores de cabeçalho de linha. Vou colocar aqui um 14, acho que tá bom, né? Acho que dá para visualizar legal. 14 acho que tá bom. Tá? E aí eu vou trazer para cá também. Vou trazer para cá em valores. Trazer para cá em valores. A minha base corrigida. E base corrigida. Para valores. Vai trazer aqui o valor bonitinho. O PIS corrigido e COFINS corrigido. PIS corrigido. Para valores. COFINS corrigido eu vou jogar para valores também. FINS. De cálculo. COFINS corrigido. Tá aqui. Vou aumentar um pouquinho também os valores, né? Vou vir aqui na formatação. Mais valores. Tá aqui um 14 também. Acho que é legal. Então, beleza. Já tem aqui os valores, né? Os valores corrigidos aqui. Eu vou criar a medida e vou colocar ela aqui também para ver se os valores batem certinho, tá? Para ver se não deu nenhum problema. Então, eu vou vir aqui na base de dados. Vou criar aqui mesmo, tá, galera? Vou criar as medidas aqui. Então, ó, nova medida. E a primeira medida vai ser justamente a da base corrigida. Base cálculo. PIS, COFINS corrigida. Beleza? E vai ser igual. O que eu tenho que fazer, galera? Primeiro, eu tenho que somar, né, os valores da base de cálculo. Porém, essa soma ela tem que ser linha a linha, tá? Tem que ser. Então, quando eu falo em cálculo linha a linha, eu uso a função SUMMAX, tá? Eu vou usar aqui a SUMMAX. Primeira coisa que a SUMMAX me pede é uma tabela. A tabela vai ser nossas entradas mesmo, tá? Então, vai ser nossas entradas, vírgula. E agora ele me pede a expressão. Qual é a expressão? A base de cálculo de PIS e COFINS menos o ICMS, né? Então, base de cálculo PIS e COFINS menos o valor do ICMS. Valor do ICMS. Beleza? A mesma coisa que eu fiz na coluna, praticamente eu estou fazendo aqui usando a SUMMAX. Eu fiz isso. Fechei ela aqui. Ah, já está em uso, né? Deixa eu colocar um outro nome. Corrigida medida, tá? Vou botar medida no final aqui para não ficar igual. Agora ele vai deixar. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Vou arrastar justamente ela para cá. Ó. Agora eu tenho uma medida. Eu tenho a coluna calculada e tenho a medida. Vou jogar para cá. Vou jogar para cá. Deixa eu... Base de dados. Jogar para cá. Para valores. Então aqui, ó, vejam que é o mesmo valor, tá? Então, tanto pela medida quanto pela coluna calculada, deu o mesmo valor aqui, né? Todos os valores da base de cálculo corrigida. Show de bola? Agora vamos lá e vamos fazer a mesma coisa para o PIS corrigido e para a COFINS corrigido, tá? Então, vou criar também via medida essas colunas. Então, vou vir aqui, ó. Nova medida. PIS corrigido. Medida. Que vai ser igual quem? A nossa base de cálculo corrigida, ó. Base de cálculo corrigida. Vezes 0,0165. Show? Eu botei aqui, ó. Não é vírgula, é ponto, tá, galera? Quando eu
Para separador aqui no BI é ponto. Beleza? Fiz isso. Já vou aproveitar e fazer a cofins corrigida também, ó. Lá, nova medida. E vim aqui, ó, cofins corrigida medida. Vai ser igual a nossa base de cálculo corrigida medida vezes quem? Vezes 0,076. Show? Então tem aqui PIS e COFINS corrigido também. Eu vou jogar para cá. Lá, PIS. Deu PIS corrigido medida. COFINS corrigida medida. Eu vou jogar para cá também. Beleza? Os valores, ó, são o mesmo, tá vendo? Ó, PIS aqui, 93, 93. COFINS também aqui, ó, 174, 174. Então, show de bola, eu já sei que eu não preciso mais das colunas calculadas, eu posso excluí-las, tá? Então, eu vou tirar elas daqui, depois a gente pode excluir, mas não preciso excluir agora, tá? Eu vou colocar aqui, vou tirar a base de cálculo corrigida, vou tirar a PIS corrigida e vou tirar a COFINS corrigida. Vou deixar somente as que foram feitas via medida. Então, beleza, galera. Já tenho aqui, ó, a base de cálculo corrigida, PIS e COFINS corrigida. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ver o impacto que isso teve na minha operação, né? Quanto de porcentagem a menos de crédito eu tive de PIS e de COFINS. Então é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então como é que nós vamos fazer isso? Primeiro o que eu vou fazer aqui? Eu vou justamente calcular o seguinte. Eu vou somar o total de PIS sem estar corrigido, tá? Vou criar uma medida que faça a soma da coluna de PIS normal, antes de estar corrigido. Vamos ver aqui, nova medida. Eu vou colocar aqui PIS. Total PIS, né? Total PIS. Feito. Total PIS. Vai ser igual a quem? A soma da PIS, da coluna PIS. Aqui é sem estar corrigido. Show? Agora a COFINS. Medida. PIS. Total. COFINS. Vai ser igual a coluna COFINS. Tá lá. Tá. Esqueci de botar a soma, né? Soma da coluna COFINS. Beleza? Tenho a soma das duas agora, do PIS e da COFINS. O que eu vou fazer agora? Uma divisão, tá? Para achar justamente o impacto, quanto que isso impactou na minha operação de fato. Então vamos lá. Vou vir aqui, ó, nova medida. Eu vou colocar aqui variação. Vai ser. Ou impacto, né? Vocês sabem. Variação PIS. Que vai ser igual ao quê? Uma divisão, divide, de quem? Do PIS anterior, né? Do soma total do PIS, menos o PIS corrigido. PIS corrigido. Vai ser menor, meu crédito, né? Dividido por quem? Ó, vírgula. Agora eu coloco o denominador que vai ser dividido pelo meu PIS anterior. Então esse é meu impacto no PIS. Vou aproveitar e fazer a mesma coisa na COFINS, ó. Nova medida. Variação. COFINS. Vai ser igual divide. De quem? Da minha COFINS anterior, né? COFINS. Menos COFINS corrigida. Dividida por quem? Pela COFINS. Beleza? Show. Então essa eu tenho aqui a variação do PIS e a variação da COFINS aqui. Agora o que eu vou fazer aqui, vou jogar essas medidas aqui para minha matriz. Aqui, ó.
variação PIS e variação COFINS. Colocar porcentagem. Cada decimais tá bom. Aqui também na variação PIS. Porcentagem. Então tem aqui, galera, o impacto sobre cada nota fiscal, né? Ou seja, aqui 4%, aqui 3,91%. Esse foi o impacto referente a PIS e COFINS em cada uma dessas notas. Se eu quiser ver o geral, posso colocar aqui num cartão, né? Opa, uma segmentação. Vou colocar aqui num cartãozinho, né? Cartão. Vou jogar para cá a variação PIS. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. E vou jogar para cá a variação COFINS. Deixa eu colocar aqui, que agora tá chato isso, né? Vou colocar aqui a variação COFINS. Também foi de 9%. Obviamente, o impacto vai ser o mesmo, né? Tanto para uma quanto para outra. Então, galera, foi isso aqui que impactou na minha operação. Eu tive, na verdade, uma queda de 9%, né? Referente ao meu crédito de PIS e COFINS. Então, esse foi o impacto na minha operação. Lógico que entre aqui teve notas que não teve ICMS, ou seja, não teve impacto na minha base de cálculo de crédito, né? Corrigida. Então, e teve diferença de alíquota de ICMS, né? Por exemplo, posso ter comprado interestadual com crédito de 12, outra nacional com crédito de 18, e no impacto total foi isso aqui, ó, 9% eu tive de impacto no meu crédito, eu tive uma queda aí de 9% no meu crédito de PIS e COFINS, referente a essa mudança, a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado. Se quiser mais vídeos sobre esse mais técnico, assim, né, com conteúdo mais técnico, coloca aí no comentário. A gente vai ter o prazer de gravar aí para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.